Olá pessoal, meu nome é Hidalgo Matos, eu sou especialista em Direito Médico da Saúde e este é o Juridiquês por Trás da Medicina, o nosso programa onde tratamos de assuntos ligados à medicina com enfoque jurídico. Nesse programa eu queria falar com vocês muito rapidamente sobre questões ligadas a reclamações de pacientes contra os médicos, né? Ultimamente a gente tem visto até por conta de um fenômeno onde as pessoas estão um pouco mais irritadistas em relação à vida e tudo mais, e acaba descontando as suas frustrações nas relações humanas que elas acabam desenvolvendo. Então, o que acontece dentro da medicina e dentro do contexto do atendimento médico? Muitas vezes o paciente acaba não concordando muito com a abordagem do médico em relação a alguma coisa e acaba fazendo uma reclamação ou na clínica onde foi atendido, ou no hospital onde foi atendido, ou diretamente no plano de saúde. Faz alguma reclamação, e aí o médico acaba tendo que desviar a sua atenção, ao invés de estar salvando vidas ou atendendo seus pacientes, diminuindo dor, né, e tudo mais, acabam tendo que responder por reclamações nessas clínicas, hospitais e operadores de plano de saúde, por aí vai. E aí, lógico, a gente não pode tirar o direito do paciente de fazer algum tipo de reclamação, de repente ela tem fundamento e tem que ser feita mesmo, mas a gente tem visto aí algumas críticas sem sentido. Eu tenho respondido para alguns médicos, né, por várias reclamações, assim, de uma forma um pouco mais técnica e um pouco mais incisiva também, para ver se isso para de acontecer, né? E em algum tempo atrás, em algum dos programas atrás, a gente já tratou aí até de exagero nas críticas, na expressão da opinião de pacientes em relação aos médicos em redes sociais, reclamações e por aí vai, que pode gerar até uma indenização por danos morais. Nesse caso aqui, a gente só está falando em relação a uma mera reclamação, mesmo que infundada, do paciente para o médico. Vamos lá? Eu quero falar muito rapidamente com vocês sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina 1632 de 2002. O que ela diz que pode nos ajudar? Ela trata basicamente do prontuário do paciente, aquilo que ele precisa ter, né? E ele fixa, né, já no artigo 1º, o que é prontuário médico, e ele define o prontuário médico como um documento único constituído de um conjunto de afirmações, sinais, imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Veja bem, aqui, na própria definição do que é prontuário médico pelo Conselho Federal de Medicina, ele fala de situações ocorridas dentro, né, da relação médico-paciente e possui caráter legal. Ou seja, guarda essa informação aí, porque você vai ver que é bastante importante. Nas considerações dessa resolução, ela diz que o prontuário é documento valioso para o paciente, para o médico que o assiste e para as instituições de saúde, bem como para o ensino, a pesquisa, os serviços públicos de saúde, além de instrumento de defesa legal, ou seja, o prontuário médico ele é um documento de defesa legal, por isso que a gente insiste tanto no correto preenchimento desse documento, que é muito importante, tudo bem? Por que eu estou falando disso tudo? Porque tudo que acontece dentro do contexto do atendimento do médico ao paciente tem que estar constando
nesse prontuário do paciente, né? E esse prontuário, ele vai servir, inclusive, para a sua defesa, quando você for falar, quando você for se manifestar, né? Você médico vai se manifestar sobre uma reclamação ocorrida dentro dessa relação. Então é importante o correto preenchimento, número 1. Número 2, se houver alguma reclamação, alguma ofensa, alguma coisa que saiu da normalidade, que ocorreu dentro desse contexto, por favor, coloque no prontuário do paciente, porque se ele vier a reclamar com você perante a diretoria clínica do hospital, da clínica ou do plano de saúde, e até judicialmente, ali vai estar falando, olha, ele me chamou disso, chegou mandando ter um raio-x, eu fazer exame, e vocês sabem muito bem que quem prescreve, né, tratamento e quem solicita exames complementares é o médico, né? Mas tudo bem. Muitas vezes os pacientes vão lá e exigem alguma coisa. Então vamos lá. Como se portar nisso? Quando você receber, né, essa reclamação, você dê uma boa lida e não coloque a emoção na resposta. Eu sempre falo para você procurar um advogado especialista em direito médico da saúde, tá? Mas se você quiser fazer essa reclamação, responder essa reclamação, né, por si só, tira a emoção do lado. Não tem por que você ficar xingando o paciente numa resposta de reclamação. Só lembrá-lo que tudo que aconteceu dentro do ambiente está gravado, foi reduzido a termo, né, no prontuário do paciente, ou seja, não aconteceu de fato aquilo que o paciente está reclamando. E se por algum acaso não ficar provado que, não nessa reclamação, mas se o paciente depois acabar entrando com uma ação judicial por danos morais, por conta de alguma coisa que aconteceu ali, ele não vai ter, basicamente, ele não vai ter prova daquilo que aconteceu, tá ok? E então, vai lá, recebe essa reclamação, responde tecnicamente, porque você detém o conhecimento técnico, né? Você médico detém o conhecimento técnico acerca do que aconteceu. Mostre, né, o prontuário, fala assim, olha, aconteceu isso no atendimento e eu fiz isso, e ele me distratou ou veio pedindo exames e eu falei que não era o caso, porque o exame, eu já fechei o diagnóstico no exame clínico e tudo mais. E aí, a partir disso, você vai lá e responde o que você tem que responder. E, basicamente, a maioria dessas reclamações são arquivadas, tá? E não tem grandes problemas, né? Porque a gente sabe que dentro desse tratamento, dentro desse contexto, eu acredito, né, que a grande maioria dos senhores médicos tratem seus pacientes com urbanidade, né? E a maioria das vezes onde o médico é condenado por algum excesso, ele fez isso fora do contexto do consultório, tá? Ele acaba gritando com o paciente, outras pessoas ouvem e aí acaba acontecendo algo de mais sério. Queria só passar um caso prático para vocês que aconteceu. Com uma cliente minha, ela estava atendendo, né, num hospital aqui de Campinas. Ela recebeu uma paciente que estava com alguns problemas de saúde, só que os pais dessa paciente, eles estavam exagerando ali nas coisas, né? Exagerando com os cuidados de saúde da criança, exagerando na forma com que se tratava com a médica. E a médica colocou no prontuário falando que ela estava sendo destratada, né, pelos pais. Pois bem, a criança foi totalmente medicada, não teve problema nenhum, foram feitos exames. Ela até pediu para uma outra médica assumir o caso, porque ela estava meio abalada com tamanha má educação dos pais. E o que aconteceu?
a mãe, ela levou uma multa de trânsito por conta de transitar acima do permitido na velocidade, e ela queria, né, o prontuário, a ficha de atendimento da filha dela para justificar que ela teve que ir rápido, né, até o hospital. E na ficha de atendimento estava escrito que a mãe tinha destratado a médica e ela não gostou, e ela fez uma reclamação ao hospital falando: eu quero que você tire isso da ficha de atendimento, porque eu não destratei ninguém, né? E nós fizemos uma resposta firme, falou assim: o que eu estou falando aqui de fato aconteceu, está constando dentro da ficha de atendimento, e não vou tirar isso. Inclusive, ela pediu para retirar esse termo da ficha de atendimento. Olha só, pedindo para adulterar a ficha do prontuário, na ficha de atendimento. E aí a gente bateu o pé, falou assim: não vamos tirar isso não, inclusive, se você vier pedir judicialmente, a gente vai juntar isso daqui falando que você destratou a médica, e a gente, inclusive, pode pedir indenização por danos morais, porque temos testemunhas dessas situações. Qual foi o resultado? A reclamação foi arquivada, a mãe não fez nenhum tipo de pedido judicial ou entrou com ação contra a médica, mas para a gente parar com esse ímpeto de reclamar por reclamar, a gente conseguiu ali resolver um problema para um paciente, para um médico. Então, por favor, não tratem essas reclamações como algo corriqueiro. Trate com seriedade, né? Mas também, se você tiver dentro das suas ações e o preenchimento do prontuário, tudo direitinho, com tudo aquilo que aconteceu realmente dentro do ambiente da consulta médica, né? Da relação médico-paciente, vai ajudar e auxiliá-lo, inclusive na sua defesa legal, não só perante o judiciário, quanto pela empresa médica da qual você presta serviços. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.